Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matemática Ímpar. Feras, na aula de hoje, dando continuidade à introdução do estudo de funções, nós vamos responder a seguinte pergunta: quais os ingredientes necessários para uma função, para obtermos uma função? Certo, fera? Lembre-se que nós, nessa playlist, dando introdução ao estudo de funções, vamos responder a 3 perguntas, que é: o que é uma função? Para que estudarmos uma função? Para que estudar função? Que é uma pergunta que todo aluno faz, certo? E quais os ingredientes que nós precisamos para obtermos uma função? 3 importantíssimas perguntas. Essas são perguntas que vão nos ajudar a construir o conceito de função. É importante que você lembre-se que aqui no nosso canal nós vamos construir toda a matemática apoiada em 3 componentes, que é a conceituação, a manipulação e a aplicação. Primeiro nós construímos o conceito, que são as ideias em suas essências, certo? Pois é a partir do conceito e ele é indispensável para a terceira componente. Mas vamos lá. Primeira componente, a conceituação. Segunda componente, a manipulação, que é o manuseio. Quanto mais você manusear, mais você automatizará as suas ações. Assim você ganhará tempo, certo? E a terceira componente, que é as aplicações, que é nada mais do que a resolução de problemas. Agora, fera, chegou onde eu queria. Ninguém é resolvedor de problemas se você não tiver bem ou muita clareza nos conceitos, na primeira componente. Essas 3 componentes funcionam como um tripé que ajuda, assim, você a apoiar toda a aprendizagem em matemática. E essas 3 componentes são indispensáveis, certo? Para que assim você tenha sucesso na tua aprendizagem. Fique ligado que nesta aula nós vamos falar sobre os ingredientes responsáveis pela construção da função. Vem comigo! Saudações, feras! Estamos aí de volta para dar continuidade à construção do conceito de função, fera. Na aula anterior, nós já construímos esse conceito e definimos o que é uma função. Respondemos a seguinte pergunta: o que é uma função? Se você ainda não sabe o que é uma função, volte, assista às aulas anteriores, escreva, anote, tenha compromisso consigo mesmo, certo? Seja um estudante comprometido consigo mesmo, primeiramente, certo? Para chegar a esta aula. Essa aula aqui ela é continuidade de tudo que foi falado anteriormente, ok? Mas essa aula, vamos continuar respondendo sim a essa pergunta, sendo que com menos detalhe, como foi colocado na aula anterior, pois o que temos é uma outra pergunta importante a ser respondida. Lembre-se que no início dessa playlist, eu disse para você que nesta playlist nós temos como principal objetivo responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é uma função? Segundo, para que estudamos uma função? E quais os ingredientes que nós precisamos para obtermos uma função? Nós já respondemos o que é uma função. Vamos agora responder que a ordem aí dessas 2 perguntas, elas não interferem na ordem. A primeira tem que ser o que é uma função, tá? Mas a próxima pode ser sim, e eu acho interessante respondermos a pergunta: quais os ingredientes necessários para obtermos uma função? Essa pergunta, ela é fundamental, certo? Pois isso está ligado à pergunta anterior, que é uma função. Então vamos lá. Já colocamos isso na aula passada, mas finalmente o que é uma função? E aí, seguindo a aula passada, nós tomamos como exemplo 2 grupos, 2 conjuntos. O conjunto A, da família Almeida, e o conjunto B, da família Bernardes.
Aqui eu tenho que função é toda relação em que cada, ou seja, todo membro da família Almeida, ou seja, elementos do conjunto A, se relaciona com apenas uma pessoa da família Bernardes, ou seja, elementos do conjunto B. Certo? Tudo isso que está aqui está na aula anterior, no vídeo anterior. Então, volta lá, dá uma lembrada se assistiu, se não assistiu, olha, anota para chegar aqui. Vamos lá. Agora, também definimos com rigor, com uma linguagem propriamente matemática, o que é função. Observe que no texto aqui acima, eu coloco o que é função, mas ainda assim ligado ao exemplo que eu peguei da família Almeida e a família Bernardes. Mas o que é função? Primeira definição. É toda relação, primeiro, tem que ter uma relação, que eu chamo de F de A em B, em que cada elemento do conjunto A se associa, ou seja, está ligado com apenas um elemento, apenas um, vamos colocar aqui, associa com apenas um elemento do conjunto B. Observe que eu tenho aqui alguns elementos que nós chamamos de ingredientes. Vamos destacar aqui quais são esses ingredientes. O primeiro ingrediente é um conjunto A, que nós vamos chamar de conjunto de partida, fera. Conjunto de partida, tá? Partida, porque nós vamos partir dele. Um segundo conjunto, que é o conjunto B, que é um conjunto de chegada. Nós partimos com elementos de A e chegamos em elementos de B. Mas, para chegar em elementos de B, é necessário, exige-se uma regra, que aí é o terceiro ingrediente. Nós precisamos de 3 ingredientes. Primeiro ingrediente, um conjunto de partida, o conjunto A. Segundo ingrediente, um conjunto de chegada, um conjunto B. Seguindo essa ordem que está aqui, certo, feras? Se liga aqui comigo. Observe que a função, o A, vem a setinha, indo para B. Seguindo essa ordem, A é o conjunto de partida, B é o conjunto de chegada. São os 2 ingredientes que nós precisamos. E o terceiro ingrediente é uma regra. Que regra é essa? Cada elemento do conjunto A deve estar associado com apenas um elemento do conjunto B. Isso já foi colocado na aula anterior. Se você está boiando agora é porque você não assistiu, não anotou, não se comprometeu com a aula anterior ou com as aulas anteriores, melhor falando, tá? Mas principalmente a aula anterior, porque foi nela que nós construímos esse conceito, seguindo toda a ideia que eu construí, que eu criei para entendermos esse conceito aí de função, certo? Então tá aí. Nós temos o conjunto de partida, o conjunto de chegada, esse conjunto de partida, o conjunto A, nós vamos chamá-lo de domínio. Você vai entender melhor isso mais à frente, tá? Domínio. Vamos apagar aqui. Domínio. O conjunto B, o conjunto de chegada, nós vamos chamá-lo de contra domínio. Nós vamos ter uma aula só para falar desses 2 elementos, certo? Conjunto de partida, domínio. Aqui nós temos que é o domínio, eu vou chamar de D só, tá? E o conjunto de chegada, o conjunto B, contra domínio, CD, contra domínio. Domínio e contra domínio, tá ok? Então, fera, é isso que eu queria relembrar e enfatizar do que foi falado na aula passada. Mas vamos continuar aqui comigo. Vamos continuar. Respondendo a seguinte pergunta para fixarmos tudo que foi falado até o momento. Quais relações é uma função? Nós temos aqui 6 relações. Das quais algumas podem ser chamadas de relação, certo? Então, nós temos aqui 6 relações, das quais nós queremos saber qual delas pode ser chamada de função. Eu tenho aqui uma relação e o que eu devo fazer? Vamos lá. Clareza e lucidez agora.
eu preciso pegar a definição de função. O que é uma função? É uma relação, são relações, onde eu tenho 3 ingredientes. O primeiro ingrediente é um conjunto de partida. Observe que o conjunto de partida aqui é o conjunto A. Por que eu sei? Porque olha a setinha, ela está na direção de elementos de A para elementos de B, tá? Então, a direção é essa daqui, ó, da relação. Observe que todas as figuras, em todas as configurações aqui, nós temos relações de A em B. Relações de A em B. O que nós queremos é dizer quais delas é uma função, tá? Então, vamos lá. Na primeira, aqui, coloca aqui. Na primeira, eu posso dizer que isso é uma função se estiver de acordo com a definição de função. O que é que diz a definição de função? Cada elemento do conjunto A, ou seja, todos, observe que todos, beleza, está associado a apenas um de B. Primeiro eu tenho que verificar se todos de A estão associados a elementos de B. Aqui eu estou vendo que não tem ninguém sobrando. Observe aqui, nessa sexta relação, como é diferente. Tem gente sobrando aqui, ó. Tem gente sobrando. Então, observe que essa sexta, ela já não atende ao que nós queremos do conceito de função. Certo? Para ser uma função, tem que estar dentro da definição de função. Agora, eu tenho que pegar essa definição e utilizá-la. Tá? Então, tá aqui. Vamos para a primeira. Continuando. Cada elemento do conjunto A deve estar associado a apenas um. Olha aqui o A associado a apenas o P, o B associado a apenas o Q, o C associado a apenas o R, o D associado a apenas o S e o E associado a apenas o P. Não se preocupe o fato de P estar associado a 2, pois isso não tem nada a ver com a regra. A regra diz que cada elemento de A deve estar associado a apenas um de B. O que não poderia é isso aqui, ó. O E, por exemplo, está associado ao S, pois aí eu teria que os elementos de A, um elemento de A, estaria associado não apenas a um de B, nesse caso a 2. Então eu tenho que pegar a definição e utilizá-la. Então isso aqui é uma função, sim, que eu vou chamar de f. Então nós podemos dizer que essa é uma função f de A em B. De, esse 2 pontinhos significa de. É uma função f de A em B. É uma função f que liga elementos de A elementos de B. É isso que nós temos aqui nessa escrita, certo? Essa escrita ela é importante, é uma escrita, é uma linguagem própria da matemática que será utilizada muitas vezes no estudo de funções, tá? Então vamos para a segunda situação aqui. Nós temos uma relação e aí eu primeiro vou verificar se tem sobrando algum elemento do conjunto A. Observe que todos os elementos de A estão associados, ou seja, estão ocupados. Vamos dizer assim, todos os elementos de A estão ocupados. Mas observe que essa ocupação não é uma ocupação qualquer. É uma ocupação em que nenhum deles pode estar ocupado com mais de um em B. Observe que o A está ocupado com 2 de B. Isso não pode. Cada elemento de A deve estar associado a apenas um de B. Então, isso daqui quebra a ideia de termos aqui uma função. Nós temos apenas uma relação, mas função não. Esse elemento aqui, digamos que ele é o vilão. Vamos aqui destacar ele, ó. Olha lá. Ele é o vilão, vamos destacar ele aqui. Ele é o vilão que quebrou a relação para que ela não seja uma função, certo? Então aqui não é função. Vou colocar aqui um não é função. Vamos para a terceira relação. Aqui está. Isso é uma função? Vamos verificar. Cada elemento, ou seja, todos os elementos de A estão ocupados? Estão. Não tem ninguém desocupado. Mas estão ocupados com apenas um elemento de B, ou seja, estão associados a apenas um elemento de B? Sim. Observe que o A apenas a P, o B apenas a P, o C apenas a R, o D apenas a R, o E apenas a S. Então, isso aqui é uma função, sim. Essa função eu vou chamar de G, para nomeá-la de forma diferente. Então, vamos dizer que isso é uma função G. Vou colocar aqui, ó, apagar aqui. Isso aqui é uma função G.
de A em B. Está aqui. Continuando, vamos para a quarta relação. Podemos dizer que isso é uma função? Vamos verificar. Cada elemento, ou seja, todos estão ocupados? Sim. Estão ocupados com apenas um elemento em B? Sim. Observe que isso verifica aqui. Então, o que nós podemos dizer? Que aqui nós temos uma função. Qual é o nome? Vamos chamar de H. Então, isso aqui é uma função H de A em B. O mais ideal seria darmos nomes diferentes a esses conjuntos, tá? Porém, eu vou aqui destacar, continuar com o conjunto A e B, e como a função ela é diferente, nós apenas denominamos de forma diferente, chamando uma de F, outra de G, outra de H. Mas isso está tudo de acordo ao conceito de função, portanto, podemos dizer que é uma função. Quinta relação. Podemos dizer que isso é uma função? Vamos lá. Cada elemento, ou seja, todos estão ocupados? Sim. Cada elemento do conjunto A estão associados a apenas um elemento do conjunto B? Sim. Observe que o A, o B e o C está cada um deles associado apenas ao P. Certo? Observe que não tem problema sobrar elementos no conjunto B. Não tem problema. O que não pode sobrar é em A, pois a função segue a seta, a ordem. Se eu invertesse essa seta, isso não seria uma função por duas razões. Vamos apagar aqui, tá? Digamos que vamos inverter aqui a seta. Vamos colocar assim. Olha lá. Digamos que essa aqui é um pontinho, né? Vamos colocar aqui, ó. Apagar aqui, tá? Vamos imaginar aqui, riscar aqui. Pronto. Imagine agora o seguinte, que nós estamos seguindo a direção contrária. Seria uma função a relação de B em A? Não de A em B agora. Olha que eu estou de B em A. Seria uma função? Observe que não, por duas razões. Primeira razão, para ser uma relação, mas não é uma função, porque de A em B, o conjunto de partida é o conjunto B. No conjunto de partida, todos os elementos devem estar ocupados. Nesse caso, o S não está. Certo? Além disso, observe que o conjunto P está associado a mais de um elemento em A. E, para ser função, cada elemento do conjunto de partida deve estar associado a apenas um elemento do conjunto de chegada. Tá? E aí, o que é que nós temos? Cada elemento do domínio deve estar associado a apenas um elemento do contradomínio. Lembre-se, o conjunto de partida é domínio e o conjunto de chegada é contradomínio, certo? Então, vamos lá, vida que segue. Contando que isso aqui é só uma situação que eu modifiquei, o que nós temos é que de A para B é uma função. Vamos chamar essa função de T. Então, essa é uma função T de A em B. Certo? Então, está aqui. Tranquilo? Na sexta situação, nós já verificamos que não é uma função. É apenas uma relação. Pois, seguindo a direção de A para B, nós temos que no conjunto A tem elementos que estão desocupados. Os elementos C, D e E. Ou seja, para ser uma função, cada elemento de A, ou seja, todos os elementos de A, devem estar ocupados, devem estar associados a apenas um elemento de B. Observe que o elemento B e D, A e B, desculpa, os elementos A e B estão associados a apenas um. O problema é que os outros também deveriam estar associados a apenas um. E observe que eles não estão associados. Então, isso daqui descaracteriza uma função. Isso aqui não é uma função. Então, nós podemos escrever aqui, não é uma função, certo? Então, fera, é isso aí. Na aula de hoje, nós aprofundamos de certa forma, mas fixamos também o conceito de função. E aí, na próxima aula, nós vamos ter um pouco mais de elementos de uma função. Nós vamos ver o que é melhor domínio, o que é contradomínio, o que é também imagem de uma função. São informações de elementos que formam uma função. Lembre-se que para obtermos uma função, precisamos de 3 ingredientes. Um conjunto de partida, que no nosso caso foi o conjunto A. Um conjunto de chegada,
que no nosso caso aqui foi um conjunto B. E uma regra que associa cada elemento de A com apenas um elemento de B. Fera, se você entendeu isso, você está pronto para dar o próximo passo, certo? Se você gostou desta aula, deixe o seu joinha aí, ative o sininho e se inscreva no canal para ajudarmos na divulgação desse conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo dessa forma que é transmitida por mim. Eu sei que cada professor tem sua didática, a sua forma de ensinar, e de repente alguém precisa dessa forma que eu trabalho para aprender matemática. Certo, fera? Foi um prazer, até a próxima, fica com Deus, valeu!